trato. Eu já começo o vídeo perguntando a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Você traria o Renato Augusto para o Flamengo? Se você fosse a diretoria do Flamengo, você faria uma carga, uma pressão pela contratação do Renato Augusto? Eu queria muito saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Lembrando que, por enquanto, não existe nenhuma negociação, não existe sequer especulação. É apenas uma enquete que a gente está fazendo aqui no canal para saber a opinião de você que acompanha diariamente o nosso conteúdo. Você traria ou não traria o Renato Augusto para o Flamengo? Seria uma boa opção para o meio-campo do Mengão? Seria talvez a solução ali para o reserva do Georgian de Arrascaeta, já que o Renato Augusto também não aguenta jogar todos os jogos, já que o Renato Augusto teoricamente já tá velho, muita gente fala que tá velho e tal, não aguenta jogar todos os jogos? Seria uma solução para o Flamengo? Coloca nos comentários aí, lembrando que a sua opinião ela é muito importante para nós. Bom, falar agora de jogador promovido pelo técnico Jorge Sampaoli, porque a informação, gente, é a seguinte: o Lohan, que é um destaque da base do Flamengo, é um dos grandes destaques da base do Flamengo, tem 17 anos, estava jogando no Sub-20, e agora a situação é basicamente o quê? Acabou as competições do Sub-20. O Flamengo foi campeão do Campeonato Brasileiro, teoricamente não tem mais competição até o final do ano. Então o departamento de futebol do Flamengo, junto com aquele departamento de base, junto com o departamento de transição, decidiu incorporar, ou seja, promover o Lohan à equipe profissional. Abre aspas aqui, ó, para Carlos Noval, que é o gerente da base do Flamengo. Ele diz: o Lohan hoje está no profissional. Neste final de temporada, ele saiu algumas vezes e foi para a seleção sub-17, mas já estava no profissional. Como acabou o Brasileiro Sub-20, só tem o torneio OPG para jogar. Provavelmente ele deve seguir no profissional até o final do ano, mas a palavra final sobre utilizá-lo ou não é do Sampaoli. Então o Flamengo entrega ao departamento profissional mais um jogador. É uma joia da base, é um jogador que, claro, obviamente no time de cima ele precisa ser lapidado, ele precisa ser cuidado, tem que ter todo um cuidado ali com ele, mas é um moleque que com certeza tem muito futuro e assim, é uma aposta muito grande do Flamengo nesse garoto. O Flamengo espera, com ele, fazer mais uma grande venda, fazer mais uma grande negociação. E o garoto ele tem muito talento para isso. Bom, antes de eu mudar de assunto, falar sobre Rodrigo Caio, que foi utilizado, e falar sobre essa história de Zaratio no Flamengo, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal. Mano, é muito importante que você se inscreva no canal. Tem uma galera que assiste a gente aqui e acaba que nem é inscrito, gosta do conteúdo, assiste, sabe tudo que acontece, mas não se inscreve. É importante, gente, tem um botão aqui escrito inscreva-se, clica nele, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo que já é inscrito, antes que você esqueça, já aperta aí o botãozão do like, tá bom? Bom, mudar o assunto agora, falar sobre Fernando Diniz, que mandou uma indiretona, né, pro Jorge Jesus após o Neymar jogar, porque o Jesus não queria lá no Al Hilal liberar o Neymar para a convocação. Segundo o técnico Jorge Jesus, o Neymar ele não tinha condições de jogo. E aí o Fernando Diniz foi lá e mandou uma indireta para ele e disse assim, ó: o time precisa estar com esse espírito de diversão. Tinha gente que dizia, tinha gente que não sabia que ele, Neymar, né, veio fazer aqui. Ele veio fazer isso, fazer gols, quebrar recordes, mostrar que está muito afim de viver isso. Como eu disse, Jorge Jesus, ele em uma entrevista chegou e falou: o que o Neymar vai fazer lá? O Neymar tá machucado e tal, e tal, e tal. E aí o Fernando Diniz foi lá e foi contra ele, deu uma alfinetada aí no nosso querido Mr. Jorge Jesus. Por falar em Mr. Jorge Jesus, quem chutou o balde foi o Vitor Pereira, mano, que chamou todo mundo, chamou os brasileiros tudo sem educação, né? Foi basicamente o que ele falou. Ele deu uma entrevista ontem e daí ele falou sobre a questão aqui no futebol brasileiro. Ele falou que os estádios lotados deixava ele muito emocionado, falou várias paradas. Sobre tudo que ele falou, ele chamou a gente também de sem educação. Abre aspas aqui, ó. O que eu gostei menos foi a falta de educação. Não estou apontando especificamente A, B ou C, mas sim a falta de educação geral. Mano, chamou a gente sem educação. É preciso ter estômago para a falta de educação. Daí ele volta de novo a falar sobre a falta de educação. Não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Tudo que envolve o futebol. Às vezes a emoção passa um pouco do limite e dizem coisas que nós europeus, né, não estamos preparados. Lá pode ser normal. Para eles, eu já percebi.
é um pouco cultural. Para nós é um pouco difícil. Mano, o cara acaba com o Flamengo. O cara acaba com o Flamengo. O cara não ganha nada com o Corinthians e ainda quer chamar a gente de sem educação. Pô, tá de brincadeira. A gente pagou para esse sujeito 15 milhões de reais de multa. 15 milhões de reais de multa. O cara veio aqui, jogou Mundial, jogou Recopa, Supercopa, Carioca, não ganhou nada e ainda quer chamar a gente de sem educação. É, Landim, você tá de parabéns. Isso aqui é o técnico que o Landim escolheu pro Flamengo no começo do ano. Bom, falar agora do Rodrigo Caio, porque ontem, como todo mundo sabe, rolou um jogo-treino entre Flamengo e Zinhos FC lá no Ninho do Urubu. E o técnico Jorge Sampaoli utilizou, né, o Rodrigo Caio nesse jogo. É uma esperança muito grande que o Rodrigo Caio jogue mais vezes, que ele tenha mais oportunidades. Todo mundo espera isso. Depende muito do Sampaoli, né? O Sampaoli utilizou, se não me engano, apenas por 15 minutos o Rodrigo Caio desde que chegou no Flamengo. E existe uma pressão grande da torcida para que o Rodrigo Caio tenha mais minutagem, para que ele ganhe maior minutagem. E é uma vontade de todo mundo, até pela história que o Rodrigo Caio já tem no Flamengo. Esperar para ver como é que vai ficar a situação, mas ontem ele foi utilizado nesse jogo treino. Tomara que o Sampaoli dê mais oportunidades ao Rodrigo Caio. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre essa parada do Zarate, porque assim, muita gente me mandou mensagem perguntando: Flazoeiro, que história é essa do Zarate no Flamengo e tal? Gente, deixa eu explicar a vocês para ficar muito claro. O Flamengo, ele já começa a trabalhar e a escautear e a mapear os nomes para 2024. Vai ter muitos jogadores que vão sair do Flamengo nesse final de ano, tanto por questão de contrato, como por questão de negociação. É sempre assim, final do ano é a janela de meio do ano na Europa, então às vezes a Europa ela vem mais forte nas equipes brasileiras e tal, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. E aí, o que acontece? Tem a situação de 3 nomes que estão na mesa do Flamengo sendo monitorados. Lembrando, monitorado, sondagem não é proposta e proposta também não é negociação. Estão sendo monitorados. O Flamengo já olha a esses 3 nomes. Quais são os 3 nomes? É o nome do Zarate, do Atlético Mineiro. É o nome do argentino Juan Esforza e é o nome do Nicolás de la Cruz. São esses 3 nomes que o Flamengo já tem na mesa, mas como eu disse, sendo apenas monitorado. São situações diferentes. O De La Cruz, ele tem aquela situação lá com o River Plate, ele quer vir para o Flamengo e tal, já vai estar mais próximo do final do seu contrato lá com o River Plate. Esse garoto de 21 anos, já tinha trazido sobre ele aqui no canal, o Flamengo deu uma sondada, a princípio o jogador, ele queria, ou ele quer ir atuar no futebol europeu, é um jovem, ele tem contrato até dezembro de 2024, e ele é avaliado aí em 24 milhões de reais. É um jogador, assim, razoavelmente barato. E tem a situação do Zarate. O Atlético Mineiro é dono de 50% do passe do Zarate e está pedindo nesses 50% 10 milhões de euros. Daria algo na casa aí dos 55 milhões de reais. Tem esses 3 nomes. O fato do nome do Zarate estar na mesa não quer dizer que o Flamengo esteja negociando, ou que o Flamengo esteja comprando, ou que o Flamengo esteja trazendo o Zarate. Não quer dizer isso. Volto a dizer. Tudo vai depender de uma... Como eu posso falar aqui para ficar bem claro? Tudo vai depender de uma oportunidade e do Galo também facilitar a negociação. Mas, a princípio, o que existe é apenas uma sondagem e um interesse, assim, mas uma coisa muito embrionária ainda. Vamos ver como é que vai ficar isso, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Lembrar, você que ainda não deu like no vídeo, aperta aí o botãozão do like, ajuda muito a gente. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque também ajuda muito a gente. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, vocês já sabem, é nóis.